Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, já falamos de expressões regulares em PHP aqui no canal e utilizamos as funções PregMatch e PregReplace. Mas existem outras funções para manipulação de expressões regulares em PHP e no vídeo de hoje a gente vai conhecer mais algumas delas. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o vídeo de hoje eu trouxe aqui dois arquivos, um arquivo de estilos aqui que tem alguns estilos CSS aqui para deixar os exemplos do vídeo aqui um pouquinho mais bonitos e também o arquivo index.php onde a gente vai desenvolver todos os exemplos aqui do vídeo de hoje. Nenhum desses estilos ou o código já implementado aqui no index.php influenciam nos resultados das expressões regulares ou das funções que a gente vai executar aqui no vídeo de hoje. São apenas para organizar os nossos exemplos e deixar eles mais bonitos aqui dentro do nosso navegador, beleza? Galera, para a gente começar aqui, vamos utilizar uma função que a gente já viu nos outros vídeos aqui do canal sobre expressões regulares, que é a PregMatch, beleza? Só que para isso a gente vai colocar aqui algumas tags aqui HTML para organizar os nossos exemplos aqui, beleza? Então aqui a gente vai definir uma HR aqui, uma linha horizontal aqui nesse nosso exemplo, depois a gente vai passar as tags H2 aqui para a gente colocar títulos aqui dentro dos nossos exemplos, beleza? E o primeiro aqui vai ser PregMatch, beleza? PregMatch é nosso primeiro exemplo aqui, a primeira função que a gente vai executar aqui, beleza? Vou salvar e vou atualizar o navegador aqui. Deu certo a nossa linha horizontal aqui e o nosso título já estão aqui, beleza? Aqui, galera, a gente vai separar em variáveis as partes que vão ser executadas dentro da função, os argumentos, os parâmetros dessa função. Beleza? Mas você pode executar diretamente dentro da função. Vou separar em variáveis apenas para ficar um pouquinho mais exemplificado aqui dentro do vídeo, beleza? Então a primeira coisa a gente vai colocar um source aqui, que é a origem, né? Qual que é o texto aqui que a gente vai validar dentro dessa função PregMatch aqui, que a gente vai aplicar a expressão regular sobre ela, beleza? Eu vou escrever aqui canal@wdevoficial, beleza? Esse cara aqui, esse texto a gente vai validar com uma expressão regular, beleza? Porque a PregMatch ela vai retornar para a gente um valor booleano se a nossa expressão foi validada dentro desse texto ou não. Se a nossa expressão regular bater com esse texto aqui, ele retorna true para a gente, verdadeiro. Se não bater, retorna false, beleza? Então aqui a gente vai colocar também um pattern aqui, que é o nosso padrão aqui da expressão regular também, beleza? E aqui dentro a gente vai usar os delimitadores padrões aqui, que são as barras, beleza? Então aqui temos os delimitadores padrões da expressão regular e aqui dentro a gente vai escrever a nossa expressão. Vou colocar aqui o acento circunflexo para indicar que eu quero começar a minha string, né? O começo do meu texto, da minha origem ali, do meu source, ele vai começar com canal, beleza? Canal aqui e ele vai validar, por quê? Porque canal começou aqui e ele vai retornar true pra gente, beleza? Só que eu também quero validar o WDev oficial, então para isso eu vou colocar um espaço aqui e vou abrir um grupo e passar ponto asterisco. Eu quero qualquer coisa que venha depois do espaço dentro desse grupo, beleza? E aí, galera, agora a gente vai fazer a validação desse dado utilizando a PregMatch, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável chamada result, que vai receber o resultado de quê? De preg_match. A gente passa primeiro o nosso padrão, né, a nossa expressão regular, depois a nossa origem de dados, né, a nossa variável source, e por fim, galera, a gente também vai passar uma outra variável que não estava aqui na nossa definição anterior, que é uma variável chamada matches, beleza? Você pode dar qualquer nome para essa variável também, só que essa variável vai receber por referência aqui dentro todas as combinações dessa nossa expressão regular, onde realmente ela bateu, e principalmente esses nossos grupos, né? Os grupos da expressão regular, beleza? E aqui embaixo, galera, a gente vai colocar os nossos prints aqui de debug, beleza? Então para isso eu vou usar aqui o meu debug, que eu tenho echo pré e printr aqui também, beleza? Eu vou deixar tudo na mesma linha aqui, só para ficar um pouco menos de linhas aqui nesse nosso exemplo, beleza? Então aqui eu vou colocar primeiro a nossa origem de dados, né? A nossa string que vai ser validada. Abaixo dele aqui eu vou colocar o padrão que a gente utilizou, né? Qual é a nossa expressão regular realmente. Depois, aqui embaixo eu vou utilizar o nosso resultado, só que ao invés de eu utilizar o printr aqui, galera, eu vou utilizar o var_dump, beleza? Por quê? Porque esse cara vai retornar booleano aqui, true e false, então é mais legal a gente validar, a gente exibir aqui, na verdade, com o var_dump, beleza? E por fim a gente vai utilizar aqui outro printr para exibir esses nossos matches, beleza? Então aqui a gente vai printar esses nossos matches aqui
e vamos ver o resultado disso, galera. Vamos atualizar aqui no navegador. Olha que legal, galera, apareceu aqui o canal WDev, a nossa expressão aqui e o nosso resultado aqui, galera, foi int1 aqui, o valor booleano true pra gente, né? Então ele validou aqui pra gente e realmente essa expressão é verdadeira dentro dessa string. Se a gente trocar aqui para youtube@wdevoficial, se a gente fizer isso, ele vai dar false aqui pra gente e a nossa expressão não foi validada e os nossos matches não apareceram aqui. Se eu voltar aqui para canal, ele aparece aqui pra gente novamente. E os nossos matches aqui, galera, olha que legal. A posição 0 dele é a expressão completa que foi validada, onde a nossa expressão pegou completamente a frase. E aqui a gente tem o wdevoficial, @wdevoficial, que é esse nosso grupo aqui. Caso a gente coloque um grupo dentro de canal, a gente também recebe aqui dentro dos matches, como grupo 1 aqui é o canal e grupo 2 é o @wdevoficial. Galera, o nosso segundo exemplo aqui ele é um pouco parecido com o PregMatch, que é a função PregMatchAll, onde a gente consegue validar um pouco além da PregMatch, a gente não para no primeiro resultado, como é o caso aqui da PregMatch, beleza? Então vou duplicar esse cara aqui, esse primeiro exemplo aqui, e a gente vai trocar aqui para 2, e também a gente vai colocar PregMatch_all, beleza? Se a gente atualizar aqui, ele vai continuar o mesmo resultado, porque a gente não mudou nada aqui embaixo. Só que aqui, galera, eu vou mudar um pouquinho a nossa string aqui de origem de dados. Eu vou colocar aqui alguns números como 100, 200, 300, 400 e 500. Beleza? E agora, galera, eu não quero mais validar o canal aqui. O que eu quero validar? Eu quero grupos aqui, na verdade eu quero conjuntos, né, de números de 0 a 9 e pode ter mais de um número, né? Se eu executar agora, galera, olha como fica o nosso resultado. Aqui ele listou para mim somente o 100, que é o primeiro resultado aqui. Por quê? Com a PregMatch, ele listou apenas a primeira ocorrência e já retornou. Se a gente utilizar PregMatchAll, ele vai listar todas as ocorrências desse cara. Então aqui, ao invés de PregMatch, a gente coloca PregMatchAll. Se a gente atualizar, ele retornou pra gente, olha que legal, galera, 100, 200, 300, 400, 500. Todos esses caras aqui, galera, são as combinações aqui da nossa expressão regular com a nossa string de validação, a nossa origem de dados aqui. Então, se você precisar apenas da primeira ocorrência, pode utilizar PregMatch, e se você precisar de mais ocorrências, né, de todas as ocorrências aí dentro, pode utilizar PregMatchAll. O nosso terceiro exemplo aqui, galera, é uma função bem conhecida também de expressões regulares aqui, que a gente já utilizou nos outros vídeos aqui do canal, que é a PregReplace. A gente pode substituir uma parte da string ou ela completa, né, utilizando uma expressão regular, beleza? Copiei aqui o exemplo de número 2 e vou colar aqui embaixo para a gente criar o exemplo de número 3, PregReplace, beleza? Para esse exemplo aqui, galera, a gente vai utilizar esses números aqui também, só que eu vou deixar apenas dois aqui, o 100 e o 200. 100 eu vou colocar que são 100 centímetros e 200 aqui eu vou colocar que são 200 quilômetros, beleza? Tenho aqui esses dois números aqui e o que a gente vai fazer, galera? Eu quero trocar esses centímetros aqui para metros, porque essa unidade de medida aqui ela está errada, galera. Não são 100 centímetros, são 100 metros e eu preciso alterar aqui. Esse é um exemplo muito simples, mas já dá para perceber aqui o poder que a gente pode ter com a PregReplace e como a gente pode criar essas substituições aqui utilizando expressões regulares e fazendo isso em textos muito grandes, né, strings bem grandes, de forma bem simples aqui e bem rápida também, beleza? Então, galera, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu tenho aqui o nosso número, né, então aqui eu vou ter esse número aqui de 100, né, e agora, galera, eu preciso criar um grupo. Por quê? Porque eu quero ter esse número aqui e eu quero continuar tendo ele. Eu não quero mais ter esse centímetro, isso eu realmente não quero. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho de 0 a 9, eu vou trocar aqui o centímetro, né? Então eu preciso passar aqui que eu tenho um grupo de números e depois os centímetros. E eu quero substituir isso, né? E eu vou substituir isso pelo quê? Para isso a gente vai criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar ela de replace, onde a gente passa pelo que a gente quer substituir. Galera, quando a gente utiliza os grupos aqui, a gente tem as variáveis desse grupo dentro do nosso replace. Aqui eu tenho um grupo de número 1, só tenho 1 aqui dentro. Então o que eu posso fazer? Cifrão 1, eu tenho o meu grupo, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero cifrão 1 para metros, beleza? Então coloco aqui o M, ele vai substituir esse cara aqui por esse aqui, beleza? Aqui a gente tem que trocar, então PregReplace, beleza? Aqui no PregReplace, aqui eu passo o padrão, aqui eu troco a origem de dados aqui pelo replace e troco os matches aqui
pela nossa origem de dados, beleza? A nossa origem de dados aqui fica sendo o último parâmetro aqui dentro da Preg Replace, beleza? Aqui no nosso exemplo, então, eu tenho origem de dados, eu tenho padrão, aqui eu não tenho resultado, galera, eu vou apagar e vou duplicar uma das linhas aqui porque eu quero o printr de novo. E aqui, ao invés dos matches, eu tenho o nosso replace, né, pelo que a gente vai substituir. E o nosso resultado, galera, o nosso resultado vai ser a nossa string aqui, dessa string aqui que a gente definiu, já com a substituição, beleza? Vamos salvar e vamos atualizar aqui para ver como que ficou no navegador. Olha aqui, galera, eu tenho 100 centímetros, que era a nossa origem de dados, e ele trocou aqui pra gente para 100 metros, olha que legal. Se eu quero alterar, não é mais metros, agora são quilômetros, então eu posso colocar quilômetros aqui, e ele substituiu aqui pra gente. Isso aqui ficou muito legal, e ele substituiu apenas o centímetro, galera, olha que legal. Agora, se eu quiser substituir os dois casos aqui por uma outra unidade de medida, eu posso trocar aqui de centímetro e eu passo aqui um grupo. Eu posso trocar aqui para um grupo de A a Z, por exemplo. Então eu quero substituir todos esses caras aqui por o número mais o quilômetro aqui. Se eu atualizar, continua aqui com quilômetro e um M no final. Por quê? Porque eu só peguei a primeira letra. Deixa eu colocar um mais aqui. Então vamos voltar. Agora sim. Então 100 quilômetros, 200 quilômetros. Porém 200 já era quilômetro, então vamos trocar tudo para metros, beleza? Então vamos colocar o metros aqui e ele volta para cá. Se eu remover esse grupo aqui, galera, se eu remover o grupo de número 1, ele fica apenas a letra M aqui pra gente. E se eu retiro a letra M, ele fica aqui somente os números dessa expressão. E o legal, galera, é que a gente pode fazer isso também para arrays. Não precisa a nossa origem de dados ser apenas uma string direto. A gente pode ter um array de strings e a gente validar esses caras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um array aqui e eu vou criar aqui com números também. Vou colocar 400 metros aqui. Tá? E vou colocar também 400 centímetros, beleza? 400 centímetros e 400 metros. A gente vai validar e substituir esses caras aqui. Deixa eu trocar para 500 aqui, vai. 400 e 500, vamos atualizar. Aqui, galera, olha, tenho 400 metros e 500 centímetros e o meu resultado é 400 quilômetros e 500 quilômetros aqui. E ele respeitou essa nossa substituição aqui. E galera, não sei se vocês repararam, mas no momento que a gente tinha definido aqui como centímetro, deixa eu definir novamente aqui como centímetro, se eu atualizar, ele substitui apenas o que é centímetro aqui, mas ele mantém o outro número aqui pra gente. Por quê? Mesmo que esse cara não bateu com a nossa expressão, ele não foi retirado daqui. Se ele não bateu, ele pode ser retornado aqui. Mas se ele bater, eu vou substituir seguindo a minha estrutura aqui de substituição. Mas e se eu não quiser retornar aquilo que não bater com a minha expressão regular? Por exemplo, tudo que for centímetro eu quero transformar em quilômetro, mas aquilo que não for centímetro eu não quero retornar. Para isso, galera, existe uma outra função aqui do PHP que é a Preg Filter, beleza? Então vamos criar aqui mais um exemplo utilizando a Preg Filter para a gente ver como a gente pode realmente filtrar o nosso retorno aí, fazendo a nossa substituição e retornando somente os dados que bateram com a nossa expressão regular, beleza? Se eu atualizar agora, continua com o exemplo 3 aqui, porque eu não alterei, então exemplo de número 4, Preg Filter, beleza? Vamos utilizar aqui a mesma origem de dados aqui e a mesma expressão aqui pra gente. Por quê? Porque eu quero validar esses caras aqui em centímetros trocando para quilômetros e eu quero que o 400 aqui, que ele era metros, né, ele não seja retornado pra gente, beleza? Se a gente atualizar, continua a mesma coisa. Vamos só trocar aqui então, galera, para Preg Filter, beleza? Trocamos aqui para Preg Filter, continua a mesma sintaxe aqui, então é o padrão, o nosso replace aqui, os dados que a gente vai substituir e também a nossa origem de dados. E aqui basta atualizar, vamos ver? Olha aqui, galera, ele substituiu para quilômetros e retornou apenas os 500 aqui. Se eu coloco aqui 100 centímetros, ele vai retornar também. Mas se eu coloco aqui 200 metros, por exemplo, ele não fica, né? E se eu coloco também 200 quilômetros aqui, ele também não vai ficar porque não bate com o nosso padrão. Já se a gente colocar aquele nosso conjunto aqui de A a Z passando mais aqui, todos eles são retornados aqui porque todos eles passam a bater com o nosso padrão, né? Passam a combinar com esse padrão que a gente definiu aqui em cima. O nosso quinto exemplo aqui, galera, ainda está no grupo de substituições aqui, só que ele é mais legal porque a gente pode utilizar uma função como callback da substituição. Vamos ver isso aqui na prática para entender como esse cara funciona. Então vamos colocar aqui o exemplo de número 5, né? Nosso exemplo de número 5 aqui, que a gente vai utilizar o Preg Replace Callback.
Beleza? Para isso, galera, a gente vai utilizar um exemplo aqui um pouco menor, então vamos colocar aqui somente 400 e 500 aqui, né? 400 metros e 500 centímetros aqui pra gente, beleza? O nosso padrão aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar aqui esse nosso grupo aqui de números aqui e deixamos aqui os centímetros para a gente utilizar somente em um dos casos aqui, né? A gente vai utilizar apenas nesse 500 aqui, somente esse 500 vai bater com a nossa estrutura aqui, com a nossa expressão regular, beleza? Aqui o nosso replace, galera, a gente não vai utilizar mais essa string aqui para replace, a gente vai usar uma função de replace, beleza? Então a gente vai colocar aqui que é uma função, então function aqui, beleza? E ela vai receber um parâmetro aqui que são os matches, beleza? E esses matches aqui dentro vão ser os caras que a gente vai validar aqui dentro dessa expressão, beleza? Então o que que a gente vai fazer? Para a gente entender o que está chegando aqui, eu vou colocar um debug dentro dessa função, beleza? Então a gente vai ver esses matches chegando aqui. E aqui fora a gente vai colocar preg replace callback, beleza? Aqui a gente passa o nosso padrão, aqui a gente passa a nossa função, que é o nosso replace aqui, que já está aqui em cima, e a nossa origem de dados, beleza? Agora o que a gente não precisa fazer é imprimir esse replace aqui. Por quê? Porque ele é uma função, então a gente precisa apenas da origem, do nosso padrão e do nosso resultado, beleza? Vamos atualizar aqui para ver. Aqui o nosso exemplo de número 5, ele está com debug aqui, ó. Nessa função aqui ele está com debug e imprimiu para a gente 500 centímetros. Basicamente o que a gente vê aqui nesse cara aqui do pragmatch, onde eu tenho a string completa e tenho os grupos aqui em cima. Então aqui eu tenho a string completa e tenho o grupo aqui, porque o grupo está apenas nos números, né? Então o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um return aqui e a gente vai trocar toda essa string aqui. O que que a gente vai fazer? Vou colocar matches 1, que é o nosso grupo aqui, que é o 500, né? Aqui está o 500 no grupo 1. Eu vou fazer o seguinte, vou concatenar aqui com m de metros aqui, né? Então ele vai retornar em metros pra gente, o que era centímetro virou metros aqui. E a gente vai colocar desse cara aqui e a gente vai colocar a, né? Como se fosse de 500 metros a 1000 metros, por exemplo. E a gente vai fazer o seguinte, matches 1 vezes 2, né? Multiplicado por 2 aqui, a gente vai ter então 1000 metros aqui. E a gente vai concatenar também com a letra M aqui. Como que vai ficar esse cara aqui? Vamos ver aqui no nosso navegador. Eu vou atualizar. Olha que legal, galera, 400 metros, porque já está 400 aqui, e eu tenho 500 metros a 1000 metros. Olha que legal, galera. Nosso retorno aqui foi feito com uma função. E aqui dá para a gente validar bastante coisa aqui dentro. E se você tiver uma expressão regular que ela é muito complexa e você precisa substituir valores de forma complexa dentro do teu código, preg replace callback te ajuda nisso, porque você pode montar a string de substituição de uma maneira muito personalizada e dinâmica utilizando funções. E o nosso último exemplo aqui do vídeo de hoje, galera, é o preg split, onde a gente consegue splitar, fatiar uma string utilizando expressões regulares. Basicamente, a gente vai transformar uma string em um array de dados utilizando expressões regulares, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar aqui algum exemplo, né? Vamos duplicar esse aqui que tinha string, né? O nosso pragmatch all aqui. Então, a gente vai colocar nesse número 2 aqui. E a gente vai colar criando o exemplo de número 6, que a gente vai chamar ele de preg split, beleza? Onde a gente vai splitar, a gente vai fatiar a nossa string, beleza? Para isso a gente vai utilizar uma string muito famosa, a gente vai colocar aqui o rato roeu a roupa do rei de Roma, beleza? A gente tem aqui o rato roeu a roupa do rei de Roma e a gente vai fatiar essa frase aqui utilizando uma expressão regular, beleza? Se a gente utilizar esse exemplo agora, né, ele não vai validar nada, vai dar aqui que deu falso pra gente, ou não tem nenhum grupo aqui dentro, porque a gente está utilizando pragmatch all. Só que a gente vai utilizar preg split, beleza? Para preg split a gente precisa apenas do padrão e da variável aqui que é a origem de dados, tá? A gente não precisa dos nossos matches aqui, a gente também não precisa imprimir esses caras, né? Porque a gente realmente não tem. E aqui ao invés de var dump a gente vai utilizar printr também, porque ele vai imprimir um array pra gente, beleza? Vamos atualizar aqui e vamos ver o que aconteceu. Aqui, galera, ele não conseguiu splitar, ele criou apenas uma posição 0 com a frase completa. Por quê? Porque essa frase aqui ela não contém números, e a gente falou para fatiar aqui nos números, que era a expressão que a gente copiou lá de cima. Então, o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai utilizar aqui um conjunto de dados, só que a gente vai falar para ele o seguinte: tudo que for espaço, você vai fatiar nessa frase. Então, a gente vai colocar barra, né, uma contrabarra aqui, S. A gente vai indicar que é um espaço aqui. Vamos atualizar.
Olha aqui que legal, galera, ficou tudo fatiadinho aqui, ficou um array aqui com cada palavra, galera, a gente fatiou nos espaços. Só que se a gente colocar aqui, por exemplo, um hífen aqui dentro, olha o que acontece, ele não é mais um espaço, então ele não fatia nesse cara. Para isso a gente pode passar um hífen aqui dentro, então a gente pode colocar uma contrabarra hífen aqui e ele passa a fatiar nesse cara aqui também. A gente pode colocar aqui o underline aqui para separar as palavras e se a gente volta, ele também não fatiou no underline e a gente pode colocar aqui para fatiar no underline também. Como a gente também pode falar para fatiar nas letras, vou colocar o A aqui também, ele fatia também nas letras aqui pra gente, beleza? Então dessa forma a gente consegue fatiar uma string, seja ela pequena, seja ela grande, um código grande que você precisa verificar e você precisa separar partes desse código, você pode utilizar aqui o preg split, desde que essas partes respeitem esse padrão, né? Você tenha um texto muito grande, mas que você tenha um padrão de repetições dentro do seu texto e assim você pode fatiar ele, transformando em array e até facilitando a manipulação desses dados, dependendo aí da ação que você tem que fazer dentro do seu código. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. A gente conheceu um pouco mais aí sobre as funções de expressões regulares do PHP e a gente viu como validar os dados aqui utilizando as expressões, a gente viu como substituir informações dentro das expressões regulares, retornando quem não bate com a expressão, quem bate com a expressão, utilizando uma função para substituir esses dados. E também a gente aprendeu a fatiar strings aí, utilizando a preg split também. E galera, tem outras funções aqui de expressões regulares em PHP e também tem vários exemplos que dá para trazer aqui no canal em vídeos aqui para vocês. Então se vocês quiserem ver mais sobre expressões regulares aqui no canal, deixa um comentário aqui nesse vídeo, beleza? É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.